Uma vida abundante, an abundant life. Já ouviram falar nesses termos? O que é abundância para você? O Bashar, que é um extraterrestre canalizado pelo Darryl Anka, ele vai dizer que aqui no nosso planeta a gente está muito acostumado a relacionar a abundância diretamente e muitíssimas vezes, quase que unicamente a dinheiro. Mas ele coloca assim, a abundância é muito mais do que dinheiro, é muito mais do que ter dinheiro numa conta bancária. A abundância pode vir de muitas formas na nossa vida. A abundância pode ser manifestada de formas infinitas, assim, impensadas pela gente. E que nós estamos muito fechados e limitados nesse conceito de abundância. Então ele tenta largar esse conceito pra gente, dizendo, olha, ele até usa um exemplo, tem uma moça, ele faz uns Q&As, perguntas e respostas, sabe? Uns vídeos do Darryl Anka, em que ele canaliza o Bashar, as pessoas fazem perguntas das próprias vidas para eles, ou perguntas mais gerais, mas muitas vezes das próprias vidas para eles e para ele. E ele cita o exemplo de uma moça que um dia perguntou para ele assim, como que eu faço para realizar um sonho? Você vive dizendo que é para a gente realizar os nossos sonhos, agir naquilo que nos deixa mais felizes, com alegria na nossa vida, mas como que eu posso realizar determinados sonhos se eu tenho questões concretas que me impedem disso, que me impedem de realizar tudo isso? E aí ele pergunta para ela, ele fala, o que você queria realizar? Aí ela diz, eu gostaria de viajar o mundo, conhecer lugares. E ele fala, e ele perguntou para ela, o que te impede hoje de fazer isso? E ela disse, eu não tenho dinheiro. Aí ele para tudo. Dinheiro não é a única maneira que se tem nessa vida de vocês aqui encarnados nesse planeta para realizar qualquer coisa que seja. Dinheiro é uma possibilidade de abundância, é uma via pela qual a realização desse desejo pode se dar, mas existem muitas outras. E ela, mas como eu vou fazer? Se eu não tenho dinheiro, eu preciso de dinheiro. Ele diz assim, ok, então o que você está me dizendo é que você não tem dinheiro na sua conta e que se alguém chegar para você amanhã e falar assim, olha, tô te dando uma viagem para dar a volta ao mundo, com tudo pago, você vai dizer, não quero, muito obrigada, te agradeço, mas eu não tenho dinheiro na minha conta, logo eu não posso aceitar. E a moça logo disse, não, eu quero, eu aceito. Ele disse, então, né? Então, como é que você pode dizer que realizar o seu sonho de viajar o mundo, de vivenciar esse tipo de experiência, jamais vai acontecer, porque você não tem e não tem tido dinheiro na sua conta? Ela diz, porque aqui, né, a gente precisa de dinheiro para realizar essas coisas. Ele diz, não, às vezes não. E aí, são duas coisas diferentes, tá, gente? Mas aí um dia, numa entrevista mesmo com Darryl Anka, que não o Bashar, eu vi ele dando esse exemplo de uma moça que ele também, acho que era amiga dele, que ele ajudou um dia na vida, que falou para ele assim, poxa, eu queria tanto viajar o mundo e conhecer lugares e fazer fotos, porque ela é fotógrafa, né? E eu não sei o que fazer, porque eu não tenho dinheiro,
dinheiro para fazer isso. E ele falou para ela, mas dinheiro é a única forma de você vivenciar isso? Falou, por que você não vai falar com uma empresa aérea? Faz uma proposta para eles e pergunta para eles se eles não querem te patrocinar com passagens, te voar, né, no mundo, para que você possa tirar essas fotos e fazer um tipo de permuta de troca com eles. Aí ela disse ok. Ela pegou o portfólio dela, pegou as fotos que ela tinha, né, como fotógrafa, levou numa empresa aérea e falou assim, olha, essas são as fotos que eu tenho, o trabalho que eu faço, eu gostaria de viajar pelo mundo inteiro tirando fotos e em contrapartida eu ofereço vocês acesso ilimitado ao meu portfólio para vocês usarem as fotos que eu fizer da forma que vocês quiserem, quantas vezes vocês quiserem, da maneira que vocês quiserem. E eles aceitaram, mas não só aceitaram, ela não só voou pelo mundo inteiro tirando fotos, realizando o sonho dela, eles não só bancaram as passagens dela, como a colocaram em hotéis, sim, ele falou, em hotéis maravilhosos, deram diária para ela no mundo inteiro, pagaram a comida dela e ela realizou o sonho dela. E ela continuava não tendo dinheiro na conta, mas ela viajou o mundo sem ter dinheiro, uma soma substancial na conta dela que permitisse com que ela fizesse isso. E aí ele diz, isso é abundância. Então, existem muitas formas de abundância. E vocês ficam presos nesse lugar de que a abundância é igual a ter dinheiro. Então, ele diz assim, não é. Vocês têm que alargar isso em vocês, esse entendimento em vocês. Pensem naquilo que vocês querem, visualizem aquilo que vocês querem, visualizem aquilo que vocês desejam, ajam nisso ao máximo que vocês puderem agirem com aquilo que vocês têm hoje. Não vamos ficar esperando o dia ideal para fazer. Não, hoje, o que hoje você tem nas mãos que pode te possibilitar dar um passo em direção a isso que você quer fazer. Dê esse passo. E acredite que o caminho vai se abrindo, que as coisas vão se apresentando para vocês. O Joseph Murphy, no livro dele, no capítulo 1, ele conta uma história de uma moça que desceu, embaixo da casa dela tinha uma loja vendendo uma bolsa pela qual ela se apaixonou. Ela viu a bolsa na vitrine e na hora ela pensou, nossa, mas eu não tenho dinheiro. E ela não terminou o pensamento, porque ela lembrou que numa das palestras do Joseph Murphy, ela tinha ouvido ele dizer, não termine nenhum pensamento limitante, nenhum pensamento negativo em relação a qualquer coisa que seja. E ela disse assim, a bolsa está à venda, essa bolsa está à venda, não sei como que eu vou comprá-la, não sei como que eu vou ter essa bolsa, mas eu vou ter essa bolsa. Ela se imaginou com a bolsa, se imaginou andando com a bolsa, deixou aberto para o universo que aquela bolsa era um sonho que ela gostaria de realizar, que ela não ficaria presa no como ela conseguiria isso, mas no fato de que tudo era possível e que o universo é infinitamente mais criativo que a gente e que aquela bolsa de alguma maneira chegaria a ela. E ela esqueceu. E aí, antes de viajar, porque ela ia passar Natal com a família dela, ela foi jantar com o namorado. E o namorado, o noivo, não lembro, enfim. E ela foi jantar com ele e ele chegou lá com a bolsa de presente para ela.
E ela ficou, "Ah, meu Deus, eu queria essa bolsa, era a bolsa que eu queria, era o que eu queria, nossa", ela ficou super encantada e super impressionada com aquela realização. Então ele diz, a bolsa estava lá, ela não tinha dinheiro na conta dela para comprar, ela não se preocupou com isso, até automaticamente ela quase ia se limitar ao fato dela não ter dinheiro, porém ela lembrou do discurso dele, da palestra dele e se parou ali e disse, essa bolsa vai chegar até mim, ela está à venda, tudo é possível e eu creio. E a bolsa chegou, porque o noivo dela, digamos assim, compartilhou daquele pensamento universal, daquele sentimento universal, aquela linha energética universal, e entendeu que ela queria aquela bolsa e deu a bolsa para ela de presente. E ele fala assim, olha, Joseph Murphy, né? No livro dele, ele fala assim, nada é impossível. Não há nada que nos limite nesse mundo, a não ser nós mesmos, os nossos pensamentos e as nossas crenças. Agora voltando para o Darryl Anka, que canaliza o Bashar, né? Ele fala a mesma coisa. Ele diz, abundância não é igual a dinheiro. Pode ser também, não exclui, mas dinheiro é uma pequena forma de abundância nesse mundo em que a gente vive. Neste planeta encarnado que conhecemos, é uma das possibilidades. Abra-se para todas as possibilidades da sua vida. Não foque naquilo que você acha que é como aquilo tem que acontecer na sua vida. Foque no que você quer fazer, o que você quer realizar, o que você quer obter. E deixe para o universo a brilhante missão de concretizar isso para você. Sem dizer para o universo qual é o caminho, aquilo que você tem que ter, aquilo que você tem que fazer para conseguir aquilo. Simplesmente diga, é isso que eu quero, é isso que eu desejo e as possibilidades, entenda que as possibilidades são infinitas e que as possibilidades de você realizar aquilo no mundo podem ser tão criativas, mas tão criativas, mas tão criativas que a nossa mente pequenininha, narrow-minded, né? A nossa cabeça pequenininha, rígida, limitada, não consegue ver, mas que se a gente deixar essa possibilidade em aberto, a gente pode se surpreender muito, o tempo todo. Gente, eu sei que isso é verdade, porque eu vivi uma vida muito abundante, extremamente abundante, vivo, tenho que dizer. Mas assim, vivi tantas coisas maravilhosas, construí tantas coisas maravilhosas em termos de experiências na minha vida, sem necessariamente jamais ter sido rica, sem necessariamente ter tido em qualquer momento da minha vida grandes somas de dinheiro na minha conta bancária. Mas eu nunca acreditei que nada era impossível, nunca pensei que isso era impossível ou aquilo era impossível, nunca, muito pelo contrário. Eu sempre vi com muita clareza o que eu queria da vida, que era conhecer lugares, conhecer pessoas, conhecer culturas, conhecer países, e a vida se encarregou, e o universo se encarregou, né? Esse universo infinito e abundante se encarregou de realizar esses sonhos para mim de maneiras tão criativas que se eu tivesse
assim, 50 horas aqui para contar para vocês, eu contaria. Quem sabe em outros vídeos eu dê mais histórias e informações para vocês nesse sentido. Talvez eu faça um vídeo só sobre isso, mas é isso. Eu viajei de primeira classe na minha vida, algumas vezes. Eu conheci tantos países na minha vida. Eu vivenciei múltiplas culturas, tudo aquilo que quando eu era pequena eu sonhava e eu tinha certeza que eu viveria aquilo, mas eu não sabia como, mas eu sabia que era o que eu ia viver, ao mesmo tempo que eu não sabia. Não é que eu tinha essa visão e eu sabia que de alguma forma as coisas iam acontecer. Eu só fui caminhando na vida e eu vi que a vida foi realizando para mim todos os meus desejos mais profundos de vivência, de experiências, de alegrias. E eu tenho, assim, exemplos muito concretos, assim, para dar para vocês, mas vou dar um exemplo. Por exemplo, no Canadá eu conheci uma grande amiga, um grande amigo, pessoas que viraram muito bons amigos na minha vida. E essa amiga trabalhava para Air Canada, por exemplo. Então, ela me levou, eu tive o prazer de viajar de primeira classe, pagando $29 canadenses para alguns países no mundo. Assim, como é que eu poderia imaginar, né, um cenário desse na minha vida? Como é que eu ia poder dizer assim, olha, eu não tenho grandes somas de dinheiro na minha conta, mas eu quero viajar de primeira classe, e eu vou viajar de primeira classe, e eu quero conhecer vários países, e eu vou conhecer vários países. Eram desejos no meu coração, com imagens concretas daquilo que eu gostaria de fazer, que me faria feliz. Eu nunca disse que eu não poderia fazer, mas eu também nunca soube como isso se daria e nem se daria, mas eu estava aberta e sempre estive aberta. E uma das maneiras, né, encontradas pelo universo foi me conectar com essa pessoa maravilhosa que virou uma amiga de vida, com quem, obviamente, eu tinha 19 anos quando eu os conheci. Eu tenho 44 anos hoje, então assim, é uma vida de amizade, de construção muito mais valiosa do que o fato dela ter me levado em um país ou outro por $29 viajando de primeira classe, mas isso também aconteceu. Como é que eu poderia imaginar e criar uma coisa dessa na minha vida? Mas o universo sim, porque ele é infinito, abundante, infinito naquilo que ele pode nos prover. Basta estarmos abertos, não nos limitarmos sobre aquilo que a gente conhece sobre abundância, sobre as possibilidades que existem no mundo para a gente fazer alguma coisa. Sabe, aquilo que eu vivo escutando as pessoas dizerem, mas isso não vai bater na sua porta. Bate também. Também. Estou dizendo que a gente tem que, né, ter um comportamento inerte e não agir na nossa vida, muito antes pelo contrário, a gente tem que agir, a gente tem que colocar um pé na frente do outro, mas a gente não tem que se limitar ao como. Essa mensagem mais clara que o Bashar passa nos vídeos dele, na mensagem dele. Até um cara um dia falou assim para ele, mas você dá sempre a mesma resposta para todo mundo. E ele fala assim, mas você quer que eu mude a regra do jogo para te dar uma resposta diferente? A resposta é essa. Não se limite ao como, deixe o como para o universo, que é muito sábio, inteligente, infinito e abundante. Pense só no que você quer, no como
isso vai se dar. Não foque nisso. Eu acho que é uma mensagem extremamente valiosa. Espero que vocês tenham gostado. Eu comecei o vídeo, eu ia falar do Joseph Murphy, mas eu me senti compelida a trazer o Bashar, os ensinamentos dele também, porque eu acho maravilhoso e tem tudo a ver com o que o Joseph Murphy também traz enquanto mensagem para esse mundo com o livro dele. E é isso, gente. Acredite que não há limites para aquilo que vocês possam sonhar e querer. E não se limitem a como as coisas vão se dar na sua vida. Só que elas se darão. Abram o coração de vocês, a cabeça de vocês, o ser de vocês para todas as possibilidades possíveis no mundo. Não se limitem a entender como as coisas vão se dar, só que elas vão se dar. Voltarei depois. Curtam o vídeo se vocês gostaram da mensagem. Já falei para vocês, meu canal no YouTube é @carolsenglish, Instagram @carolsenglish, TikTok @carolsenglish, e Carol é Carol, C-A-R-O-L-S, tá? Carol's English. E se vocês gostaram, curtam o vídeo e eu volto com mais vídeos e histórias para vocês. Tá, tá!